Oi, eu sou a Bruna Azevedo e quero compartilhar com vocês a minha história de uma maneira bem informal aqui, tu tá sentada no chão, para mostrar para vocês como eu cheguei até esse curso, qual que foi a minha trajetória, como que eu fui de reprovar na faculdade, na matéria de modelagem, para hoje amar de fato a modelagem, e eu vou contar tudo para vocês. Bom, eu sou formada em design de moda há 7 anos. Na época da faculdade, a modelagem, ela foi um dos meus grandes temores e frustrações. Cheguei a ficar de recuperação várias vezes na matéria. A verdade é que eu não entendia muito a modelagem plana, sabe? Pra mim, não fazia muito sentido. Mas eu vou contar mais sobre a minha relação com a modelagem pra vocês mais pra frente. Bom, e aí decidida a fugir da modelagem, no último período da faculdade eu defini que eu ia trabalhar com revista de moda, com jornalismo de moda e tal. Mas Deus coloca a gente no caminho certo, né, sempre. E aí no último período eu encontrei um estágio, né, a gente tem um estágio obrigatório e eu achei esse estágio numa loja de vestidos de festa e de noivas. E lá, gente, nossa, eu me encontrei. Eu tava assim, feito pinto no lixo. Lá eu trabalhava, eu tive vivência em vitrinismo, eu tive vivência na parte de vivência de ateliê mesmo. Cheguei a desenhar modelos para coleção. Então, assim, lá eu de fato me encontrei. E vocês sabem como é que é estágio, né? Estágio é um faz tudo. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis aprender muito, e aí eu me dei a oportunidade de aprender tudo que eu tinha para aprender lá. E de estagiária eu fui contratada, depois eu fui de ser contratada, passar um período, eu fui promovida, eu virei chefe de ateliê. Gente, eu tinha 21 anos, com carinha de 18. E aí eu me vi assim, numa primeira vivência em comandar uma equipe de costureiras, bordadeiras, auxiliares, cortadeiras. Lá eu não modelava, eu realmente fazia o que eu gostava, sabe? Lá eu planejava coleção, lá eu criava coleção, definia modelos, trabalhava nessa parte de liderança mesmo. Contratava e dispensava pessoas. Então, tipo, lá eu tava encarregada de tudo, sabe? Além de trabalhos manuais, que eu cuidava da parte de aplicação de renda, eu definia onde as rendas, as aplicações, bem voltado mais para criação mesmo. Então, lá eu tive uma oportunidade muito boa de viver essa primeira parte de ter um ateliê. E, nossa, eu me encontrei lá, me encontrei em fazer vestido de festa, fazer vestido de noiva. Fiquei lá 3 anos e depois desses 3 anos eu decidi, na louca, que estava na hora de fazer o meu ateliê, meu próprio ateliê. Muito porque eu realmente estava bem frustrada com essa questão. Vocês que já trabalharam em outros lugares, não só no seu ateliê, vai entender um pouco do que eu tô falando. Dessa questão de muita padronização de corpos, de nada se cria, tudo se copia. Pra gente que é estilista, que gosta de criar, isso assim, nossa, é um Tramontina, sabe? Corta nossa criatividade. Uma coisa também que me deixava insatisfeita era essa coisa de fazer muito sem pensar, em grande escala, e só fazer. Ah, aquilo ali tá usando, bora fazer. Muito fazer sem propósito, sabe? A moda sem propósito, a moda sem pensar mesmo, sem ter um pensamento por trás. Então, essas coisas de fato me deixavam muito insatisfeita. A questão da moda sustentável era uma coisa que sempre esteve em mim. Então eu decidi abrir o meu ateliê, regido por tudo isso que eu acreditava e que eu não ia sair fora disso. Até porque eu acredito que quando a gente faz o que ama, acaba dando certo, sabe? E tudo isso que eu te falei que me deixava insatisfeita, não tinha como eu fechar os olhos para isso. Então eu decidi abrir meu ateliê e decidi que ia ser regido por tudo isso que eu acreditava. Mas aí, eu já achava que eu tinha vivido perrengues. Aí que começa os perrengues de verdade. Porque, gente, eu não sabia
eu sabia o básico de costura. Eu sabia o básico de modelagem, o básico de cortar. Eu tinha vivência e tinha muita experiência em liderar equipes, em selecionar pessoas, em motivar pessoas, em trabalhar com criatividade, planejar coleção, identificar o meu público, sabe? Isso eu tinha muita experiência e muita vivência. E esse eu tava indo bem, sabe? E aí chegou essa parte de produção. Ai, meu Deus. Quando a gente não sabe das coisas, fica muito difícil da gente enxergar o que está errado, conseguir delegar isso, conseguir mostrar para as pessoas terceirizadas como que é o melhor jeito de fazer, já que você não entende, como é que você vai mostrar, né? E isso foi uma coisa que me pegou demais no começo, sabe? Foi já um tapa de realidade. E aí nesse tapa de realidade, porque eu saí da faculdade, nossa, não vou modelar, não vou costurar. E aí veio agora, toma, você não quer abrir seu ateliê, então agora você tem que saber lidar com essas coisas. E eu perdi muito cliente com isso. Foi um começo bem difícil, sabe? Perdi clientes, não sabia lidar com cliente, sabe? Quando o ajuste ficava errado, ou a modelagem ficava errada. Perdi dinheiro, porque quando a gente tem que fazer a roupa, né? Se a modelagem está errada, às vezes você tem que cortar de novo. Ou às vezes você tem que até fazer um ajuste e era mais custo para pagar a costureira, para fazer ajuste. Então, uma loucura. E nesse começo foi assim, perrengue atrás de perrengue mesmo, mas eu sempre agradeço a esses momentos, porque quando a gente é obrigada a sair da zona de conforto, é aí que a gente cresce. Só que aí eu comecei a desanimar real, sabe? Eu comecei a ficar... Me fala se vocês já sentiram isso. Eu comecei a ficar com medo de lidar com o cliente, com medo de atender novos clientes e não dar conta de fazer o serviço. Com medo de, quando eu fosse chegar na prova, tava tudo errado e aí eu não ia nem saber como fazer, o que fazer, ia dar vontade de sair correndo. E eu comecei a desanimar real dessa questão do ateliê, porque o tapa de realidade foi muito forte. Só que aí eu amava muito o que eu fazia, sabe? E as pessoas viam isso. As pessoas que já tinham sido minhas clientes me deram a oportunidade, indicavam para outras pessoas e essas pessoas viam essa minha vontade, sabe? Essa minha paixão por o que eu fazia e aí me dava oportunidade. E aí eu decidi, eu mesma me dar a oportunidade, decidi que era a hora sim de eu procurar aprender, diversificar os meus conhecimentos. Mesmo não querendo, na marra você vai ali, vai aprender mesmo, porque é necessário. E aí eu fui atrás de cursos, modelagem, costura, corte, tudo. Nossa, eu fiz um monte de curso. Tudo que eu tinha que aprender, eu aprendia mesmo. Eu aprendi mais sobre costura fina. Inclusive hoje eu costuro os meus vestidos das minhas clientes. Então foi um passo muito grande, assim, sabe? Eu saí da zona de conforto e falei, vou aprender isso aí mesmo sem querer, sabe? E olha, gente, se tem uma coisa que eu aconselho para todo mundo que me fala que tem essa vontade de crescer, é investir em conhecimento, é investir em aprendizado. Se vocês forem parar para pensar, o que a gente aprende nessa vida é o que a gente vai levar pro resto da vida. Então, assim, é um investimento para a vida toda. E é uma coisa que, quanto mais a gente aprende coisa nova, não precisa necessariamente da sua área, quando você aprende alguma coisa nova, isso expande sua mente. E eu sempre gostei de aprender mesmo, sabe? Então, essa vivência em aprender modelagem, costura fina, corte, ao mesmo tempo que foi sofrido, foi forçada, né? Foi muito bom e eu gostei muito dessa vivência e hoje eu posso falar que são etapas que eu gosto bastante. Só que a modelagem plana e eu não se batia. E assim, conheço modelistas de modelagem plana assim, fodas pra caramba, que se identificaram com a modelagem plana e hoje fazem um ótimo trabalho, mas comigo não dava certo. Eu nunca entendi como que um papel rígido ia dar forma a uma roupa para um corpo cheio de curvas, cheio de
volumes. Então, pra mim, a modelagem plana não fazia sentido, não encaixava. E aí eu fui buscar mais maneiras de fazer e eu comecei com a mulagem e conheci a técnica de crepagem. A técnica de crepagem foi assim, um divisor de água, sabe? Porque hoje eu consigo fazer a modelagem de maneira criativa e fácil, que evita erros, evita ajustes, rápida, dinâmica. Então, eu me encontrei nessa técnica. Foi uma técnica que realmente fez toda a diferença no meu trabalho. Bom, hoje no meu ateliê eu faço vestidos de noiva e de festa também, mas meu foco é bem noiva, sob medida. Vocês veem, ó, tudo ligado com o que eu falei que realmente ia seguir e não ia fugir disso. É sob medida, com a crepagem eu consigo humanizar essa questão do sob medida, eu faço na minha cliente. Então, não tem padronização de corpos, eu faço uma leitura do corpo da minha cliente. Isso me passou mais segurança para a noiva. É uma questão muito diferenciada mesmo de trabalhar e as pessoas notam isso. Além de ser um momento muito divertido com a noiva, muito de conexão com a noiva, sabe? Então, a crepagem, ela me deu mais notoriedade e mostrou um trabalho mais empático, me mostrou como uma profissional empática para as pessoas, porque fazer a roupa sob medida direto no corpo da cliente, usando essa técnica da crepagem, faz muito sentido para quem vê, sabe? Eu vou fazer uma roupa única para uma pessoa única com um corpo único. Isso realmente, trouxe uma notoriedade muito grande para o meu trabalho e para minha marca. Tá, agora por que eu decidi ensinar essa técnica? Primeiro que é uma técnica relativamente nova e que não, se você for pesquisar por aí, não tem tantas abordagens profundas e voltadas para a roupa sob medida. Eu tenho meu ateliê já tem 4 anos e esse projeto já é um projeto que eu já venho pensando em fazer. Mas eu tava relutante e eu decidi ensinar porque fez a diferença na minha vida, sabe? E eu ficava muito, nossa, eu vou ter que aparecer aqui, que é uma dificuldade minha. Mostrar minha carinha aqui, falar. E aí, em contrapartida, eu ficava lembrando da época da faculdade, sabe? Que eu amava ensinar as minhas amigas, era dia de faculdade, de prova. E uma hora antes a gente reunia ali, eu ia de professora ali ensinando, ó, vai cair isso, a gente tem que fazer assim, assim, assado. E aí eu fui me incorporando cada vez mais nessa posição e decidi ensinar para vocês essa técnica. Vou mostrando cada vez mais, porque realmente, de fato, assim, não tem nem dúvidas que fez total diferença na minha carreira, na minha vida. E eu quero passar isso pra vocês também. Bom, gente, eu acho que eu falei até demais. Eu quis mesmo mostrar aqui um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre a minha trajetória, até pra vocês saberem, não, quem que é essa aqui na fila do pão, que tá chegando querendo ensinar. E aí eu vou mostrando mais conteúdos aqui no Instagram e qualquer dúvida, não deixem de me procurar, podem falar pelo direct, no WhatsApp, tô sempre à disposição, adoro o contato. Muito obrigada, um beijo!